Bom dia. A fera. A fera. Meu bonequinho do Pelé, bicho. Olha lá, é a 10. Queria a branquinha do Santos, mas é a que tem. É a que saiu, então eu tenho. Faz o cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Bom, já peço de antemão para você ir na Poder Esportes, tá? O link tá aqui na descrição. Faz seu cadastro completo. Coloca entre 50 e 300 reais, que você tem 100% de bônus nesse primeiro depósito. Tem odds especiais, a gente dá palpite aí para os jogos da Poder Esportes também, para você poder fazer as suas apostas, tá? Lembrando que é para maiores de 18 anos, não é renda extra e não coloque dinheiro importante em site de aposta, tá? Sempre dinheiro de entretenimento. Também segue os caras lá na rede social, né? Todos os dias eles soltam um token de 20 reais para você resgatar e colocar na sua conta, @poderesportes.bet, tá? Vamos lá, vou falar aqui, vou falar da vitória do Santos em cima do Vasco, mas vou falar dos dois lados. Se você quer ver um focado em Santos, basicamente, vai lá no Vem Pro Peixão, que eu já soltei o vídeo, tá? Já tá no ar, então você vai lá, assiste um focado no Santos. Aqui eu vou falar dos dois lados, tô com a camisa do Santos, todo mundo sabe que é o time que eu torço, mas falo dos dois lados, tá? Primeiro de tudo, eu fiz um vídeo recentemente aqui falando que eu acho que o Vasco não cai, e continuo achando a mesma coisa. Essa derrota não coloca o Vasco para mim que vai cair e tal. Acho que o Vasco, inclusive, até falei com o Vitor do Pelada na Net, tá? Meu amigo, amigaço meu irmão, que é vascaíno. Falei, cara, eu acho que o Vasco fica entre os 10 primeiros ainda. O arranque do Vasco é muito bom, o Vasco tá numa crescente boa, tá? O placar de 4-1 não reflete 100% do que o Vasco tá vivendo no momento, tá? Foi aquele tipo de derrota que você acha que vem como tropeço. Assim como a gente santista falava, pô, quando o São Paulo perdeu aquele de 5 pro Ituano, que o Santos estava começando o São Paulo ali, a gente falou, pô, foi um tropeço, foi uma derrota muito marcante, né? Foi uma goleada, foi 5-1 e tal, mas você via que era um deslize. O time jogava bem, aquele jogo não encaixou. Eu acho que o Vasco é na mesma toada, tá? Vou falar primeiro do Vasco, depois eu falo do Santos. Mas o Vasco começou o jogo melhor que o Santos, tá? Pressionou, ficou com a bola no campo de ataque, embora não tenha finalizado muito. Eu acho que o Vasco finalizou pouco a gol no jogo de hoje, tá? Finalizou pouco. Eu acho que o Vasco podia ter aproveitado melhor os espaços que ele mesmo criou até o pênalti, que aí entra uma contestação. Eu acho que o pênalti pode até ser pode até ser marcado, tá? Eu acho que de primeiro momento eu não marcaria. De primeiro momento eu não marcaria. Mas, partindo para análise do VAR, ali você vê que realmente tem um encontro do Pumita com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo atrasa a passada, espera o contato, é o tal do pênalti cavado, espera o contato do Pumita. O Pumita é infantil no lance, bem infantil no lance, e acaba esbarrando no Marcos. Muita gente falou assim, mas é intencional ou não? Tá, o intencional não entra nessa parte. Você pegou ou não? Foi muito leve o toque? Foi leve o toque. Eu acho que houve uma boa vontade ali na marcação do pênalti. Mas, dito isso, passa, tá? O problema é, como não existe critério na arbitragem do futebol brasileiro, tudo passa, né? Você vai contestar esse, aí você contesta lá o do primeiro turno do Pedro Raul, que foi pênalti para mim também. Eu acho que o lance daquele do Pedro Raul é até parecido com esse do Pumita no Marcos Leonardo, só que o esbarrão do Rodrigo Fernandes no Pedro Raul lá no primeiro turno foi mais evidente. Então foi mais pênalti, né? Mas aquele tipo de falta que fora da área o juiz acaba marcando. Então, achei complicado, mas enfim, o Santos abriu o placar. O Vasco empata até rápido numa jogada, e perdoa minha voz, até eu tô um pouco rouco, tô um pouco doente, mas vou tentar. O Vasco consegue um empate no lance que o Verratti foi muito esperto, né? O Kevson, sendo o último homem, tenta um chute de longa distância, o Verratti se antecipa, consegue fazer a dividida e sair em vantagem. Aí o Gabriel Peck faz uma boa jogada, toca pro Verratti, o Verratti empata o jogo. Só que aí tem um apagão do Vasco. O Vasco no final do primeiro tem que ter um apagão. E o Santos aproveita esse momento. O Santos quase fez 2-0, né? Eu tenho que até citar. O Santos quase faz 2-0 num erro muito infantil do Léo Pelé para tentar recuar pro Léo Jardim. E o Lucas Lima não consegue finalizar, porque o próprio Léo consegue se recuperar. O Lucas Lima acabou demorando muito para finalizar. E aí o Vasco empata logo em seguida. Depois o Vasco tem aquele apagão, o Santos é muito esperto, consegue fazer o 2-1 com o Tomás Rincon, e um minuto depois, basicamente enquanto estava passando o replay do gol do Santos, o Santos faz o terceiro, que o Tomás Rincon recupera a bola no meio de campo, toca para o Jean Lucas puxa o contra-ataque, e o Marcos Leonardo se movimenta muito bem para conseguir finalizar, porque ele tem que diminuir a passada para conseguir bater de esquerda e deslocar o Léo. E aí faz o 3-1,
ali já se desenhava uma vitória do Santos. Então, o final do primeiro tempo, ditou muito do que foi o jogo no segundo tempo. Vem o segundo tempo, o Santos consegue o quarto gol com o Marcos Leonardo, que para mim, cara, assim, é VAR, é milimétrico ali, mas é aquele tipo de lance que é complicado, tá? É passável também se dá o gol, eu entendo, mas acaba sendo invalidado, que seria o primeiro hat-trick do Campeonato Brasileiro, né? O brasileiro ainda não teve um hat-trick, seria esse do Marcos. Depois tem o lance que acaba mudando a história do jogo. E ali eu acho que o Daronco errou muito, cara. E aqui eu já falo dos dois times como um todo, né? Que eu tô falando a leitura do jogo. O Daronco errou muito. Por quê? O Soteldo, ele provoca o Vasco. Fato. Tá? Provocação faz parte do jogo. Para quem acompanha a gente sabe que eu falo isso. Mesmo quando o Santos perde, fiz em final de Copa São Paulo, falando quando o Endrick provocou o Santos. Acho passável, tá ganhando mesmo. Eu acho que faz parte do jogo. Provocação faz parte do jogo. A partir do momento que você vê uma provocação e você toma uma atitude intempestiva e você agride o outro jogador, por que o jogador que provocou tem que ser punido? E o cara que bateu, ele levou só amarelo. O Sebastian, que era quem deveria ter sido expulso, não foi expulso. O Medel foi expulso. O Lucas Lima foi expulso, que não faz sentido nenhum. Tá? O Rodrigo Fernandes, muito bem expulso, porque ele agrediu o Medel. Tá? O Rodrigo Fernandes deu uma cabeçada no Medel. Então, assim, Sebastian e Rodrigo Fernandes merecidamente expulsos. Só que no campo do Santos não tinha ninguém para ser expulso. Né? O Daronco errou muito aí, porque ele expulsou o cara errado do Vasco, que foi o Medel, e expulsou o cara errado do Santos na linha. Então, assim, o time que agrediu teve menos jogadores expulsos do que o time que foi agredido. Isso é muito complicado. O Daronco errou muito naquele ponto. Amarelou o Soteldo e deixou o Santos sem o Lucas Lima e sem o Soteldo para a próxima partida contra o Palmeiras, fora de casa, jogando na Arena Barueri. Né? Então, assim, foi muito mal ali. O terceiro cartão do Dodô foi justo, não entro aqui nessa discussão, porque não foi, né, naquela confusão. Então, assim, amarelou o João Paulo, que foi muito bem, o João Paulo puxou o Medel ali pelo pescoço e tal, na provocação, mas o vermelho pro Lucas Lima não faz sentido nenhum. E o vermelho pro Medel, para mim, também não faz, eu acho que era amarelo. Expulsava era o Sebastião e o Rodrigo Fernandes, que foram os jogadores que agrediram outros ali. Né? Depois é empurrão para lá, puxa para cá e tal. E ali o Daronco mandou muito mal. Depois o Soteldo faz o quarto gol do Santos, acaba com a partida de vez. Né? O Vasco mexeu mal também, o Ramon. Eu acho que ele colocou... O Payet não foi nada bem no segundo tempo, fez uma partida muito ruim. O Verratti jogou isolado uma parte do tempo. E eu acho de verdade, o Vasco, no segundo tempo, acho que foi mais complicado, mas no primeiro tempo do Vasco, o Vasco foi bem. O Vasco chutou muito pouco a gol, exigiu pouco do João Paulo. As defesas que o João Paulo fez foram defesas até simples, ele não teve nenhuma ponte e tal. Algumas chances, uma do Verratti que ele joga para fora, né, que ele cabeceia para fora, o João Paulo tava até na bola, mas poderia ter sido gol. Mas nada de finalizações assertivas por parte do Vasco. Eu senti falta isso olhando para o jogo do Vasco. Já o jogo do Santos, por mais que o Santos tenha ficado pouco com a bola, quando o Santos ia ao ataque, o Santos tentava finalizar a jogada. Então, assim, teve chances do Lucas Lima, teve chances do Marcos Leonardo, teve chances do Jean Lucas, o Kevson teve chances, o Lucas Braga teve chances. O Santos, toda vez que chegava perto do gol do Vasco, rondava com perigo aquele gol do Vasco. Então, o Santos, quando ia ao ataque, era mais assertivo do que o Vasco. Por isso o Santos conseguiu construir um placar até elástico, porque era contundente quando avançava, né? O Vasco ficava mais com a bola, mas não criava tanto. O Santos soube explorar os espaços e, obviamente, foi coroado por aqueles 2 gols no final do primeiro tempo, e aí deixou o jogo até mais fácil. O segundo tempo do Santos foi infinitamente superior ao do Vasco. O segundo tempo do Vasco foi muito ruim, mas foi pegando um 3-1 contra, fora de casa, a pressão da torcida, foi realmente complicado. O quarto gol só coroou a bela partida que o Santos fez contra o Vasco, tá? Então, assim, foi o grande jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi o jogo que mostrou contundência e vontade de vencer. O Santos foi bem contra o Bahia, tá? Na vitória, mas aí foi uma vitória na Bacia das Almas, no momento, igual contra o Grêmio. Nesse jogo contra o Vasco, não. O Santos venceu um time que vinha de 3 vitórias consecutivas, com uma goleada em cima do rival, com uma goleada contra o Bahia, uma vitória difícil, mas fora de casa contra o América. Então, assim, vem de 3 vitórias consecutivas e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Santos conseguiu uma boa vitória de goleada em cima desse time. Por mais que os dois estejam na parte de baixo da tabela, hoje eu vejo os dois com possibilidades de escapar. Porque os dois mostram espírito de vitória e vontade de vencer. E isso é muito importante nesse momento, né? Do mesmo jeito que o Ramon Dias chegou e falou assim, o Vasco não vai cair,
né? O espírito do time do Vasco mudou bastante, o do Santos também com o Marcelo parece ter mudado. Eu botava mais confiança no Vasco, para quem acompanha no Gol, eu tinha comentado, eu acho que o Vasco era até favorito para o jogo pelo momento, né? O Vasco estava mais acertado, estava mais tempo bem, mas essa vitória do Santos me mostra que há esperança. Quando perdeu para o Cruzeiro, eu falava, pô, acabou, né? Você não via nada, foi a queda do Aguirre. Quando o Marcelo assume, você começou a ver alguma coisa. Ele fez uma coisa que eu peço muito, tempo sendo santista. Coloca o Dodô de terceiro zagueiro, desafoga ele de subir tanto pro ataque, para ficar indo à linha de fundo. Coloca o Kevson, que é um jogo lateral que vai até a linha de fundo sempre e vai ter menos obrigações defensivas. O Dodô vai ajudar muito mais na recomposição e vai auxiliar muito na saída de bola, o que de fato melhorou o jogo do Santos. Essa saída de bola com o Dodô, né? Porque você tira essa responsabilidade dos zagueiros que não tem essa qualidade tanto, tirando o João Basso. E aí o Santos começou a melhorar essa saída de bola, justamente com o Tomás Rincon, que para mim foi o melhor jogador em campo, fez uma partida de manual, jogou muita bola mesmo, grande vitória do Santos, tá? E hoje há um fio de esperança aí para o Santos, de verdade. O Santos pode se agarrar a isso do mesmo jeito que o Vasco pode se agarrar. Essa derrota do Vasco, para mim, é um tropeço no meio do campeonato, né? O Vasco, se tivesse assim no começo, desde o começo do campeonato, o Vasco está numa situação muito melhor. A mesma coisa vale para o Santos, né? De jogar contra as próprias convicções. O Santos apostou muitas vezes contra as próprias convicções ao longo da gestão do Andrés Rueda, né? Pô, com um técnico que talvez encaixe, né? Nunca fui muito entusiasta do Marcelo Fernandes. Acho que ele faltou muitas vezes como auxiliar, mas dizem que eles têm estudado bastante. Pelo menos nesses 2 jogos, realmente você vê alguma coisa. Os mesmos jogadores dando respostas que não davam há 3 rodadas atrás. Então, alguma coisa tem ali. Por isso que eu sempre digo, não é só o jogador que faz tudo. O técnico tem muita mão do que acontece dentro de campo. E essa vitória do Santos mostra isso. Mas, de novo, o Vasco tem todo um caminho para traçar. Eu acho que o Vasco vai até melhor que o Santos até o final do campeonato, tá? Acho que o Santos vai sofrer mais do que o Vasco. Mas é isso, eu acho que os dois têm possibilidades de escapar sim, porque estão mostrando uma resposta num momento muito importante da temporada. E, obviamente, nem para Vasco, nem para Santos tem tarefa fácil. Todos os jogos são difíceis a partir de agora, né? Independente do time que você vai enfrentar. O Coritiba, por exemplo, acabou de vencer o Atlético Paranaense. Ninguém esperava, 8 derrotas seguidas. Venceu por 2-0, venceu com contundência o Atlético Paranaense, né? Que, teoricamente, está ali em cima. Então é isso, tá? Eu quero saber sua opinião. Acabou virando só um pós-jogo de Vasco e Santos, mas enfim, a gente volta aqui para outros vídeos depois. Comenta aí sua opinião, faz o cucucô, curta, comente, compartilhe, vai lá na rifa, ajuda a gente a montar nosso estúdio, cara. A rifa tá vendendo pouco, né? A gente vendeu por volta de 20% da rifa só. Então, eu não sei, eu tô pensando até em postergar mais tempo aí para ter mais adesão aí pra gente conseguir mobiliar o estúdio, porque essa rifa é a mais importante de todas, né? A gente conseguiu fazer tudo, pagar o aluguel, mas precisa mobiliar agora. A rifa vai auxiliar isso, tá? O link tá aqui na descrição também, é o segundo link da descrição. Futirinhas.net, 99 centavos por número, um PlayStation 5, mais uma TV 4K, tá certo? Ou um Pix de 8 mil. Para quem adquirir mais números dessa rifa, tem um prêmio de 7 mil reais, o segundo tem um prêmio de 4 mil reais e o terceiro tem um prêmio de R$1.000, tá bom? Então participa lá, tamo junto e até o próximo vídeo.